Nesse vídeo eu vou falar uma dica simples para você que sofre de ansiedade conseguir que essa ansiedade se enfraqueça, que reduza de intensidade e não te incomode tanto. Então a dica serve para essas pessoas frequentemente, às vezes permanentemente ansiosas, que estão constantemente se sentindo preocupadas. Isso é claro nos casos em que você percebe que a sua preocupação é desproporcional à realidade dos seus problemas, né? Porque existem situações que realmente requerem preocupação, que são mesmo preocupantes. Mas se você se preocupa demais, se você sofre por antecipação as situações que talvez nem vão acontecer, ou se você fica remoendo coisas que aconteceram no passado, repassando aquilo sempre, não consegue perdoar alguma pessoa, não consegue perdoar a si mesma, se você sente incômodo com situações mal resolvidas, que talvez o momento de resolver não vai ser exatamente agora, ou se você fica assoberbado, assoberbada com problemas com os quais você tem que lidar sempre, que alguns problemas fazem parte da vida, fazem parte do trabalho ou fazem parte da sua convivência familiar, e você está sempre incomodado com aquilo. Então, para esses casos, eu vou dizer o que você deve fazer, né, por conta própria, tomar essas providências, esses cuidados, para lidar com os pensamentos disfuncionais e com os problemas em si. O problema é a situação ali concreta que você tem para resolver. Os pensamentos disfuncionais são aqueles que vêm em decorrência dessa preocupação. É aquilo que faz a sua mente ficar perturbada, acelerada, pesada, de tanto repassar diversos pensamentos relacionados com aquele problema concreto. Então, a primeira coisa que eu quero dizer, isso aí é o básico para você poder lidar com essa situação e usar essa técnica. Lembre-se que não tem uma solução fácil e rápida para esse tipo de coisa. Se isso é uma tendência da sua cabeça, é difícil realmente resolver. Então não é fácil, não é rápido, não é nada milagroso. A mudança vai depender do seu esforço, da sua prática, da consistência com que você faz isso e talvez outras coisas também a respeito que no final do vídeo eu vou falar. Então vá praticando, que vai tendendo a diminuir essa ansiedade, como se fosse uma mangueira ligada ali com um jatinho, ainda que fraco, de água, mas debelando esse incêndio aí que é a sua ansiedade. Então comece fazendo um mapeamento dos seus pensamentos gerais e diários. Tente ver no que você fica pensando aí boa parte do tempo. Você está conseguindo se concentrar e ir mudando os seus pensamentos de acordo com as situações do dia? Ou seja, os seus pensamentos estão úteis, práticos? Ou você toda hora está voltando em algum pensamento que está talvez gerando a sua ansiedade? Faça esse mapeamento também sobre algumas emoções e sensações que você tem. Seus medos, vontades que você tem. Tente observar isso como se você fosse um observador externo que estivesse vendo aquilo acontecendo. E depois de observar, registre, anote aí num bloquinho. Depois identifique o que você costuma fazer que você acha que está de mais ou que está de menos, relacionados a essa ansiedade, né, que a gente está falando. Você se sente mal com uma frequência que você acha que está excessiva? E se sente mal por quê? Relacione com o que você anotou no passo anterior. Qual é o sentimento negativo típico que você tem, que você acha que está acontecendo demais? Entendeu? Dentre aquelas anotações que você fez no passo anterior, você vai começar a destacar agora o que está relacionado com a ansiedade. Pensamentos ruins típicos, você fica imaginando, por exemplo, que alguma coisa errada vai acontecer, ou você fica criando cenas assim desagradáveis na sua cabeça. E comportamentos, agora não pensamentos, mas comportamentos que você é levado a ter por conta da ansiedade. Você está desenvolvendo algum hábito, alguma mania, alguma coisa que você faz muito ou que você está deixando de fazer, né? Deveria fazer e está deixando de fazer.
por causa dessas emoções ou desses pensamentos? Mapeie essa segunda parte também. Aí, tendo essas duas anotações em vista, comece a usar sua mente de uma forma bem racional e procure evidências, ou seja, provas, coisas que possam ir contra algum desses pensamentos disfuncionais, alguma dessas emoções ou algum desses comportamentos que você faz de mais ou de menos. Ou seja, você vai se perguntar: tem alguma prova, alguma evidência de que eu tenho que continuar fazendo demais isso que eu observei? Tem alguma prova ou evidência que me obrigam a fazer de menos, a deixar de fazer isso que eu observei, que eu tenho parado de fazer? Tem coisa concreta mesmo me obrigando, ou eu comecei a fazer demais alguma coisa e de menos outra por causa de pensamentos apenas? Depois vá sobre os pensamentos e depois também sobre as emoções. Existe real motivo para eu me sentir assim? Existe real motivo para eu estar com medo de tal coisa? Quais são as evidências? Tem alguma coisa palpável aí que realmente indica? Ou talvez eu esteja sofrendo por coisas aí que estão só na minha cabeça? Lembrando que coisas dentro da sua cabeça também são coisas graves, né? Não é para dizer que é uma coisinha à toa, que é uma bobeira. É um tipo de realidade que você tem, mas a forma de lidar com isso é diferente da forma de lidar com os problemas concretos. Por isso que é importante você buscar as evidências para fazer essa distinção. Quando você conclui que há coisas realmente concretas, então você tem uma situação que é um problema real. E aí você vai ter que usar de maneiras de tentar resolver isso, que, se for possível resolver, é a melhor maneira de você eliminar a sua ansiedade. O último passo dessa técnica é você criar uma coisa chamada de cartão de enfrentamento. E talvez você vai precisar de mais de um. O cartão de enfrentamento, ele é tipo uma resposta contra determinados pensamentos e emoções que você identificou nesses passos anteriores. Então, se você vê que você está ficando muito nervoso por causa de um problema que ainda nem aconteceu, você pode elaborar um cartão de enfrentamento para essa situação específica e escrever ali no cartão uma frase que seria o antídoto para essa preocupação sua. Então você poderia escrever, por exemplo: esse problema talvez nem aconteça de fato. Entende como é uma forma de combater o pensamento que fica te assolando o tempo todo com relação àquele problema. Ou se você sente vergonha de uma coisa que aconteceu no passado, você poderia escrever algo como: isso já passou, de agora para frente eu vou fazer diferente. O importante é que você analise bastante nas primeiras etapas para você fazer uma frase que vai bem em cima do ponto importante. Tem que ser uma frase direta e simples e resumida. Se você quiser à parte, uma pessoa que gosta de fazer isso, você pode redigir ali uma folha inteira desenvolvendo essa ideia, mas sintetize tudo numa frase pequena para colocar no seu cartão de enfrentamento. Esse cartão você pode ter mais de um dele, uma cópia, várias cópias, e colocar em pontos diferentes aí da sua casa. Prende no espelho, em cima da sua mesa de trabalho, leva até no bolso. Coloque em pontos onde você vai se deparar com ele ao longo do dia, para você pegar o cartão e reler calmamente, tentando dar sentido para o que você está lendo em diversos momentos do dia. Daí a pouco a simples identificação do cartão já vai fazer esse efeito. Você já entendeu qual que é o funcionamento, né? É uma coisa para você ir se autoconvencendo e mudando o foco da sua forma de encarar aquilo. O que eu falei que eu ia deixar para o final é a explicação complementar de que talvez só isso às vezes não seja suficiente. Tem muito mais coisa para ser abordada numa situação em que você quer se livrar de uma ansiedade forte. E onde que você vai fazer isso? Aí não tem outro jeito. A minha dica é: procure um profissional de psicologia para trabalhar isso com você. Mas para situações não tão graves ou para pessoas que se dão muito bem com essa técnica, esse processo todo culminando nos cartões de enfrentamento produzem bons resultados. Tente aí, depois diga se funcionou, o que lhe pareceu essa ideia. E até um próximo vídeo.